Kim Jong-un. Durante a sua visita à Coreia do Sul, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se locomoveu em um comboio de Mercedes blindadas. Ao lado de sua limusine, 12 guarda-costas corriam, cercando as laterais e a traseira do veículo. E, bem, foi algo um pouco estranho e engraçado, não vamos negar. Geralmente o carro dos líderes dos países é acompanhado por motocicletas, ou então, frequentemente, nem conta com uma escolta adicional, uma vez que já é blindado. No entanto, esse não é o caso com o presidente da Coreia do Norte. O Kim realmente se preocupa com a sua segurança, e ao que parece, prefere guarda-costas a pé. Assim, eles não se distraem pilotando as motos e pode concentrar toda a sua atenção na proteção da vida e no bem-estar do Kim. Afinal, parece que ele gosta de ter muitas pessoas fazendo isso. Um total de 15 mil guarda-costas pessoais cuidam da proteção do líder da Coreia do Norte. É claro que nem todos o seguem ao mesmo tempo, mas esses números são impressionantes. Além disso, Kim tem uma guarda pessoal, o chamado Comando de Proteção, composto de 120 mil pessoas. Eles não só protegem o líder, mas também defendem Pyongyang como um verdadeiro exército. Mas por que o Kim precisa de tanta proteção? A questão é que tanto o seu pai quanto o seu avô sofreram atentados à vida várias vezes. Por isso, não é de surpreender que o Kim dê tanta atenção à questão de sua segurança. Recep Tayyip Erdogan. O presidente turco também entende muito bem das questões de segurança pessoal. A sua equipe de segurança não conta apenas com os grandes comboios que correm pelas ruas numa velocidade incrível, enquanto iluminam o seu caminho com uma luz intermitente. Parte da responsabilidade pela segurança de Recep Tayyip Erdogan também está na mão de franco-atiradores que acompanham de cima tudo o que acontece, prontos para abrir fogo a qualquer momento se surgir alguma pessoa perigosa para o presidente. Mas se você acha que todos os chefes de estado preferem veículos blindados de classe empresarial, você se equivoca. Algumas vezes, o Erdogan se locomove em um ônibus presidencial. O veículo, obviamente, conta com uma escolta e até mesmo atiradores no teto, e eles simplesmente não caem nas curvas. Enquanto isso, o presidente e sua esposa ficam escondidos atrás de um vidro grosso blindado de onde acenam para os cidadãos da Turquia. Vai ver, ele acha esse meio de locomoção mais seguro do que os outros. Shinzo Abe. O mais jovem primeiro-ministro da história do Japão, o Shinzo Abe, é na prática o chefe de estado do país. Apesar de que o Japão é uma monarquia constitucional, o já idoso imperador Akihito cumpre apenas funções cerimoniais. Basta comparar sua proteção com a proteção do primeiro-ministro e tudo fica imediatamente mais claro. Shinzo Abe se locomove junto com um longo comboio de veículos blindados novinhos em folha, na companhia de seus guardas-costas. Quando ele precisa seguir caminho por uma estrada movimentada, os seus seguranças literalmente se debruçam pelas janelas para ordenar aos outros carros que freiem e deixem passar o primeiro-ministro. Sim, sem bloquear as estradas. Ah, mas você lembra dos guarda-costas que correm ao lado do carro de Kim Jong-un no começo do vídeo? Parece que esta estranha tradição existe também no Japão. Embora nesse caso o comportamento seja mais compreensível, é improvável que o carro do primeiro-ministro com várias motocicletas ao seu redor caberia numa rua tão estreita. Rainha Elizabeth II. Apesar de que a rainha da Grã-Bretanha, assim como o imperador do Japão, não é a governante do país, enormes quantias de dinheiro são gastas regularmente em sua proteção. Isso não é por acaso. As tentativas de assassinar a Elizabeth II ocorrem com uma frequência alarmante. Portanto, se tem uma pessoa que precisa de proteção, essa pessoa é a rainha. Dentro dos limites do Palácio de Buckingham, os guardas são responsáveis por ela, ficando em serviço durante os dias e as noites. Quando Sua Majestade sai de sua residência, ela não o faz sem o acompanhamento de seguranças e policiais. E isso não é em vão. Em 2011, por exemplo, 2 adolescentes britânicos atiraram ovos crus no Rolls-Royce real. Um deles bateu no para-brisa e o outro na porta do carro. Felizmente, ninguém ficou ferido e os rapazes foram rapidamente detidos. No entanto, o ataque poderia ser mais grave e por isso a rainha é sempre acompanhada por guarda-costas. Alpha Condé. Agora vamos dar uma olhada na África e nos políticos africanos. Por exemplo, no líder chamado Alpha Condé. Desde 2010, ele é o presidente da Guiné, mas apesar de ter sofrido uma tentativa de assassinato em 2011, parece que ele não gosta de se esconder dentro de um carro blindado. Aí está ele, fica de pé e acena para os seus cidadãos como se não tivesse medo de nada. No entanto, a imagem destemida do líder fica um pouco comprometida quando vemos os 10 motociclistas no início do comboio, um grupo de guarda-costas pronto para saltar do carro a qualquer momento e vários caminhões militares. Não, sério, olha só quantos. Donald Trump.
Dizem que muito antes da eleição do presidente dos Estados Unidos, quando Donald Trump era um simples bilionário, ele contratava para sua proteção pessoal apenas ex-agentes do Serviço Secreto e da SEALs, a Força de Operações Especiais da Marinha. Não é de se surpreender que, na sua cerimônia de posse, a carreta presidencial foi acompanhada por uma multidão impressionante de agentes. Segundo a CNN, antes mesmo da chegada de Trump ao seu cargo, a proteção do presidente eleito e de sua família custou às autoridades da cidade de Nova York mais de $1 milhão por dia. Depois, essa quantia, claro, não diminuiu. E sabe, quando se trata de tanto dinheiro, é possível ter uma escolta do tamanho que quiser, assim como a quantidade desejada de agentes do serviço secreto como guarda-costas. Olha só pra eles. Esses caras obviamente sabem o que estão fazendo. A propósito, além da segurança, todo político do alto escalão norte-americano recebe um apelido do serviço secreto. O Donald Trump foi previsivelmente chamado de magnata e a sua esposa Melania de musa. Aparentemente isso é para manter o sigilo. Vladimir Putin. A segurança do presidente da Rússia é de responsabilidade do Serviço Federal de Proteção, um serviço de inteligência forte, poderoso e de mais alto sigilo na Rússia moderna. Os dados oficiais sobre o número de membros da Guarda Federal são completamente secretos. De acordo com alguns relatórios, que infelizmente não podem ser verificados, atualmente cerca de 50 mil agentes estão envolvidos na proteção do presidente e em outras tarefas de grande importância. Essas pessoas não só acompanham o Putin ao longo de suas viagens, mas também garantem que as ruas ao longo das quais o presidente se locomove são as mais seguras possíveis para ele. Apesar da longa lista de autoridades e deveres, a principal tarefa desse serviço é proteger o chamado objeto número 1. Até o momento, os agentes já conseguiram evitar várias tentativas de ataque ao chefe de Estado, mas os detalhes dessas operações são sempre mantidos em segredo. Xi Jinping. A segurança dos líderes da China, incluindo o presidente Xi Jinping, é responsabilidade do Escritório Central de Segurança do Partido Comunista. O número total de empregados e soldados é de mais de 8 mil pessoas, divididas em 7 grupos, cada um dos quais desempenha funções específicas. Para se tornar um desses agentes de segurança é necessário passar por uma estrita seleção. Os principais critérios são fidedignidade política, treinamento físico, alto nível educacional e disciplina rígida. Mas apesar de ter um exército tão impressionante de guarda-costas treinados, circulam rumores de que Xi Jinping está constantemente aumentando as exigências de seus guardas. Os agentes de segurança pessoal devem ter mais de 6 anos de treinamento político e profissional em um destacamento especial de guarda-costas, bem como possuir pelo menos 8 tipos de armas de fogo e, em particular, ser capaz de acertar um alvo atirando simultaneamente com as 2 mãos. Cada guarda sempre carrega 3 pistolas diferentes, 2 facas e um pacote de pó de fumaça. Tudo isso para garantir a segurança do secretário-geral do Partido Comunista. Não é de admirar que eles pareçam tão bravos quando acompanham o carro do seu líder. A propósito, você notou as portas entreabertas nos outros carros? Dentro deles, outros agentes estão escondidos, pronto para reagir a uma situação de perigo a qualquer momento. De acordo com algumas fontes, o número de guarda-costas do Xi Jinping não é menor que uma dúzia. Alassane Ouattara. Desde 2011, a presidência da República da Costa do Marfim é ocupada por Alassane Ouattara, um proeminente político do país. Mas nós, é claro, não discutiremos a exatidão de suas decisões sobre a sua nação. Vamos dar uma olhada nos seguranças do Alassane. Como qualquer chefe de Estado, o presidente da Costa do Marfim é escoltado por policiais em motocicletas e o seu carro se locomove junto a um comboio. Porém, mais que tudo, nós gostamos desses agentes nas laterais. Parece que são justamente eles os responsáveis pela segurança do presidente, que alegremente acena para a multidão de dentro do carro. Papa. Apesar de que o Papa é uma pessoa religiosa, ele também é o líder do Vaticano, e o Vaticano, por sua vez, é considerado um Estado pleno. É provável que todos já tenham escutado falar sobre a sua proteção. Afinal, os guardas suíços são muito memoráveis. No entanto, eles não são peças de um espetáculo teatral, mas verdadeiros soldados que servem para garantir a segurança da pessoa sagrada do Papa e de sua residência. Eles são treinados, armados e sabem exatamente o que fazer para preservar a paz do líder da Igreja Católica. Os guardas têm que lidar não só com turistas curiosos,
mas também com ataques, como o que aconteceu com João Paulo II em 1981. Hoje, o cargo de pontífice é ocupado por Francisco, e ele é muito mais aberto ao povo do que os seus antecessores. No entanto, isso não significa que esse Papa sociável não precise de seguranças para protegê-lo de várias surpresas desagradáveis. Durante as visitas a diferentes países, os guarda-costas seguem o Papa móvel não apenas para garantir a segurança do pontífice, mas também para ajudá-lo a entrar em contato com os fiéis. Você quer que o Papa abençoe o seu filho? Provavelmente é necessário enviá-lo através das mãos de um guarda sorridente. No entanto, o Francisco é cheio de surpresas e a qualquer momento pode decidir ir diretamente até as pessoas. Imagine só o estresse para o serviço de segurança.